Pronome pessoal na prática. Hoje vamos analisar algumas questões a partir da página 72 do livro didático. Você pode acompanhar a explicação fazendo algumas anotações. Para iniciar, vamos revisar os pronomes pessoais. Eles indicam os participantes de um ato comunicativo ou retomam algum termo que foi citado antes no discurso. O pronome pessoal reto indica os seres a quem se refere o verbo. Já o pronome pessoal oblíquo complementa a ação verbal. Veja nesse exemplo do livro. Eles já chegaram. Eles é o pronome pessoal do caso reto, que exerce aqui o papel de sujeito desta frase. Já chegaram. Chegaram é o verbo, a ação realizada pelo sujeito. A que horas nós devemos esperá-los? Nós, pronome pessoal do caso reto, também exerce o papel de sujeito e temos depois do verbo esperar, que termina com R, o pronome pessoal oblíquo os, acompanhado de L, justamente porque termina com R e há uma regra que diz que quando o verbo termina com L, o pronome pessoal do caso oblíquo os deve vir acompanhado de L. Agora veja essa tabela, que é o conjunto de pronomes pessoais retos e oblíquos. Temos aqui a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do singular como do plural dos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que são a pessoa que fala, com quem se fala e de quem se fala. Depois, vemos ao lado direito os pronomes pessoais oblíquos átonos, me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes, se. E os tônicos, mim comigo, ti contigo, ele, ela, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si consigo. Os pronomes pessoais oblíquos subdividem-se em átonos e tônicos, e os tônicos devem ser usados após a preposição. O médico entregou-me a receita. Veja que aqui após o verbo não temos nenhuma preposição. Por isso usamos o pronome pessoal oblíquo átono. Já no segundo exemplo, o médico entregou a receita para mim, temos uma preposição. Neste caso, após a preposição, utiliza-se o pronome pessoal oblíquo tônico. E o que é a preposição? A preposição é uma classe gramatical que une palavras. Existe também a conjunção, mas a conjunção une orações, não podemos confundir. Algumas das principais preposições: a, com, contra, de, em, para, por, sem e sobre. É bom você memorizar. E agora vamos à prática na página 72. Questão número 1. Leia a tirinha produzida pelo ilustrador estadunidense Charlie Schulz. Vamos entrar agora, mãe. A gente se divertiu bastante lá fora. Eu me diverti bastante, Lucy. Claro que sim. Que bom. Eu nunca sei direito. Questão número 1. Que pronome pessoal tem o mesmo sentido de agente? Bem, todo mundo utiliza esse termo no seu cotidiano, porque agente faz parte do linguajar coloquial. O pronome pessoal que tem o mesmo sentido de agente é nós. Nós pertence à primeira pessoa do plural. Letra B. A que pessoa do discurso esse pronome se refere? Então, como eu acabei de dizer, ele se refere à primeira pessoa do plural. Nós temos eu, tu, ele, que são primeira, segunda, terceira pessoa do singular, e nós, vós, eles ou elas, que são primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando que se referem à pessoa que fala, com quem fala e de quem se fala. Letra C. Reescreva a fala de Lucy, substituindo agente por esse pronome. Então, aqui vai ficar assim: nós nos divertimos bastante lá fora. A Lucy falou assim: a gente se divertiu bastante lá fora. Então, para fazer a substituição e adequar conforme o padrão formal da língua, ficará: nós nos divertimos bastante lá fora. Letra D. No contexto, quais são os personagens incluídos em agente?
Então, nesse contexto aqui, nós temos as duas crianças. Se refere a estas duas crianças, ok? Letra E. Um dos personagens questiona sua inclusão em agente. Quem? Então, esse garoto, ele pergunta se ele se divertiu bastante. Ele pergunta para a Lucy, porque ele não sabe. Ele fica indeciso ao responder. Então, aqui, quem questiona é esse menino. Letra F. Que dúvida esse personagem tem? Na verdade, ele não sabe se divertiu, como sugeriu a menina, Lucy, referindo-se a ambos. Então, para Lucy, é uma certeza que eles se divertiram, mas para o garoto, não. A seguir, temos a questão 2. Leia este texto sobre um erro cometido por um personagem histórico famoso. Peru tostado. O interesse do inventor Benjamin Franklin por eletricidade o levou longe demais. Disposto a entender como ela funcionava, ele eletrocutou animais, tentou reavivar uma aranha morta e serviu em festas perus fritos por descargas elétricas. Em uma dessas aventuras na cozinha, atingiu a si mesmo, desmaiou e desistiu de matar o bicho. Então, esse trecho aqui é da revista chamada Mundo Estranho, publicada em fevereiro de 2016. Na letra A, suponha que o leitor não conheça Benjamin Franklin. O texto fornece dados que permitem saber quem ele foi? Justifique sua resposta. Bem, na verdade, sim. O texto menciona que foi um inventor interessado na área de eletricidade. Letra B. O texto faz parte de uma reportagem sobre erros bizarros de pessoas importantes. Conheça alguns significados da palavra bizarro. Primeiro, ele indica que bizarro é um adjetivo, e sabemos que adjetivo é aquela palavra que indica as características, tá? Então, também as qualidades. O primeiro significado é que se destaca pela boa aparência ou expressão pessoal, bem apessoado. Segundo, que se faz notar pelo refinamento das maneiras ou pela pureza do caráter. Terceiro, que demonstra seu valor pessoal em grandes feitos. Quinto, que se impõe ou tenta se impor perante os demais. E por último, que é esquisito, estranho, excêntrico, insólito. Qual das acepções explica o sentido da palavra no contexto? Justifique sua resposta. Então, aqui na letra B, a acepção 7, porque o texto se refere a experiências que fogem da normalidade, né? Não são experiências comuns, mas sim relacionadas à ciência. Letra C. Quais são os referentes dos pronomes ela e ele no segundo período? Olha, o período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo ser simples ou composto, dependendo da quantidade de verbos que possuir. Portanto, aqui na letra C, os referentes dos pronomes ela e ele no segundo período são ela, eletricidade, e ele, o inventor Benjamin Franklin. A gente sabe, então, que os pronomes pessoais do caso reto se referem às pessoas do discurso e, portanto, em orações funcionam para evitar repetições desnecessárias. E também para retomar termos citados anteriormente nas orações. Letra D. Que outro pronome foi usado para retomar um desses referentes? Então, o pronome que foi usado foi o pronome oblíquo o, que retoma o inventor Benjamin Franklin, onde ele diz assim: o interesse do inventor Benjamin Franklin por eletricidade o levou longe demais. Então, o levou a quem? A Benjamin Franklin, correto? Então, letra E. Explique por que o uso desses pronomes contribui para a boa qualidade do texto. Esses pronomes evitam a repetição de termos e, por isso, impedem que o texto se torne monótono, ok? Letra F. É possível usar um pronome para substituir o bicho no último período do texto? Por quê? Então, lá no último período, diz assim: em uma dessas aventuras na cozinha, atingiu a si mesmo,
desmaiou e desistiu de matar o bicho. Vemos que esse é um período formado pelos verbos atingiu, desmaiou e desistiu. Então, aqui a resposta é não, porque não há referente para o bicho, ou seja, o bicho não foi citado anteriormente, por isso não se deve dizer matá-lo, não se deve colocar aqui o que está sendo citado nessa questão, ok? Questão 3. Mini-contos são narrativas muito curtas, construídas com poucas informações. Leia um deles. Evitava-o como podia. Onde ele estava, ela não aparecia. Tudo isso para não se jogar em seus braços. Então aqui, veja se você consegue perceber alguns pronomes. Por exemplo, depois do verbo, evitava-o, onde ele estava, pronome pessoal do caso reto, ela, também pronome pessoal do caso reto, só que feminino, né? Tudo isso, nesse caso aí, é um pronome demonstrativo para não se jogar em seus braços, né? Então, nós verificamos aí vários pronomes, né? Seus, por exemplo, é um pronome possessivo. Vamos à questão. Letra A. Esse mini-conto usa quebra de expectativa. Como isso acontece? Os 2 primeiros parágrafos do mini-conto parecem indicar que uma moça não gosta de um rapaz e, por isso, procura manter-se distante dele, mas o leitor descobre no final que, na verdade, ela é apaixonada por ele. Letra B. Observe o uso de evitava. Por que o emprego de evitou, que também expressa tempo passado, não seria adequado ao sentido pretendido? A forma evitava, que a gente sabe que está no pretérito imperfeito, né? É aquela ação que ocorre no passado e parece ficar continuando no passado, sugere um hábito, uma ação que se repetia, enquanto evitou, que é pretérito perfeito, né? Uma ação que ocorre no passado e termina lá no passado, indicaria uma ação pontual, que teria acontecido apenas uma vez. Agora, por exemplo, se esse verbo fosse no pretérito mais que perfeito, como que ele seria? Ele teria um R bem destacado, né? Seria evitara, uma ação que ocorreria lá no passado antes de outra também ocorrida no passado. Mas, como esse exercício não trata sobre verbo, vamos nos ater aos pronomes, né? A seguir, temos aí a questão C. Os pronomes ele e ela não fazem referência a substantivos do texto. Isso impede a compreensão da narrativa? Por quê? Na verdade, não, porque os pronomes eles servem nesse texto como marcas de masculino e de feminino, sendo suficientes para sugerir o casal envolvido na narrativa. Então, através de ele e de ela, percebemos que se refere a um ser masculino e um ser feminino, ok? Letra D. O uso de ele e ela amplia ou reduz a possibilidade de o leitor imaginar os personagens. Na verdade, essa questão aqui amplia, porque o leitor ele pode imaginar os personagens livremente, inclusive no que diz respeito às idades, né? Nós podemos imaginar tudo sobre esses personagens. Letra E. Nos 2 primeiros parágrafos foram empregados 2 pronomes diferentes para fazer referência ao mesmo elemento. Quais são esses pronomes? Como se classificam e qual é seu referente? Foram empregados os pronomes o, e o a gente sabe que é pessoal oblíquo átono, e ele, pessoal reto. Ambos referem-se ao rapaz sugerido na narrativa. Então, temos 2 pronomes para se referir ao rapaz, né? O, pronome pessoal do caso oblíquo, e ele, pronome pessoal do caso reto. Muito bem. Letra F. Por que foram usados pronomes de tipos diferentes para indicar o mesmo referente? O pronome pessoal oblíquo átono foi usado para completar o verbo evitar. Sabemos que pronome oblíquo complementa o verbo. E o pronome pessoal reto para indicar quem pratica a ação de estar. Então, o pronome pessoal reto exerce mais papel de sujeito.
Pronome oblíquo complementa o verbo. Letra G. No último parágrafo, há uma palavra com o mesmo referente. Qual? Veja lá no último parágrafo. Tudo isso para não se jogar em seus braços, né? Seus, que também se refere à figura do rapaz, tá? Então, seus aqui é um pronome possessivo que se refere à figura do rapaz. A questão 4 traz dicas importantes. No miniconto apresentado, o pronome o foi usado para substituir uma referência masculina. Pelo contexto, podemos imaginar que seria a expressão o rapaz. Veja, evitava o rapaz como podia, evitava-o como podia. Contudo, se a frase fosse negativa, o pronome apareceria antes do verbo. Nunca evitava o rapaz, nunca o evitava. Em alguns casos, o pronome assumirá outras formas para completar o verbo. Veja, após verbos terminados em R, S ou Z, os pronomes o, a, os, as assumem as formas lo, lá, los e las. Então, repetindo, você vai acrescentar o L após verbos terminados em R, S, Z. Exemplo, nós devemos esperar os amigos. Nós devemos esperá-los. Por que esperá-los? Porque o verbo esperar pertence à primeira conjugação, termina em AR e quando termina em R, deve ser acrescentado ao pronome oblíquo a letra L. Após verbos terminados em som nasal, em, on, etc., esses mesmos pronomes assumem as formas no, na, nos e nas. Portanto, acrescenta-se o N aos pronomes o, a, os, as, em som nasal. Exemplo, meus amigos trouxeram pães para o café. Meus amigos trouxeram-nos para o café. Por que trouxeram-nos? Porque o verbo termina em som nasal e, nesse caso, acrescento ao pronome oblíquo a letra N. Por uma questão de sonoridade, palavras negativas como não e nunca atraem o pronome para antes do verbo. Espero que você tenha aproveitado essas dicas. O conteúdo foi explorado e agora é com você.